Gomes e na sessão de hoje nós vamos dar início ao curso Funil de Venda para Software, não é? Esta aqui é a primeira aula do módulo número 1 com um nome homônimo ao curso, ou seja, o módulo número 1 tem o nome de funil de vendas, não é? Funil de vendas, no caso só funil de vendas. Bom, o que se passa, o que nós vamos debruçar aqui neste curso é explicar o que é o funil de venda, a importância do funil de venda e como aplicar um funil de venda. Isso é que nós vamos explicar aqui neste curso. Por isso, se você quer entender como aplicar essa estratégia que produz resultados tão sólidos e muito conhecida, muito aplicada nos últimos tempos, essa estratégia de marketing digital tão sólida, muito aplicada nos últimos tempos, fica comigo neste curso e vais aprender muito, não é? Bom, como eu disse, este módulo tem o nome de funil de vendas, porque a ideia é que neste módulo nós vamos explicar o conceito de funil de vendas, porque provavelmente, você que me está assistindo agora, poderá nunca ter ouvido falar de funil de venda, ou se ouviu foi de forma muito leve e gostaria de primeiro passar pela fundamentação, não é? Então reservamos esse módulo só para fazer todo esse processo de fundamentação sobre o funil de vendas. Bom, agora eu quero falar de funil de vendas, que é uma estratégia de marketing e venda. Depois vamos falar disso lá mais para frente, em mais detalhe, mas não seria producente se não entendêssemos a origem, mais ou menos, se posso dizer, a principal motivação da construção de funil de vendas, né? A principal motivação da construção do funil de venda. Vamos dar aqui um exemplo de uma situação, né? Provavelmente já te aconteceu. Você, diante das redes sociais, aparece uma publicidade, software de faturação, e vem lá o preço, antes 75 mil kwanzas, agora 35 mil kwanzas. Você viu esse anúncio lá no Facebook, você navegar pelas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, sei lá. Você viu esse post. Software de faturação que está a ser vendido, antes 35 mil kwanzas, agora 35 mil kwanzas. Ou às vezes nem ponham antes, simplesmente ponham promoção e depois escrevem 35 mil kwanzas. A pergunta que eu tenho para você é: quem se sentiria atraído a clicar nesse post? Né? Que tipo de pessoas sentir-se-iam atraído para clicar nesse post? Porque um post onde você explica software de faturação e depois dá o preço, vai atrair quem? Quem naquele momento tem a certeza de que está à procura de um software de faturação. É isso, esse tipo de pessoas que vão clicar. Aqueles que têm a certeza que precisa de um software de faturação. E agora, como é que ficam aquelas outras pessoas? Como é que se trata aquelas outras pessoas que, mesmo sabendo que precisam de um software de faturação, não clicam no teu post? Porque você avisou, eu estou a vender um software de faturação. E ele precisa de um software de faturação, mas não clica no teu post. E aquilo passa, ele está a procrastinar. Né? Como se fala para essas pessoas? Né? E depois, como se trata essas pessoas? E ainda vou mais. E como se trata aquelas pessoas que até têm um negócio, né? Tem um negócio estruturado, está tudo lá, tudo a funcionar, mas ainda continua com aquele bloco de fatura de papel, de escrever assim no papelinho. Como se trata esse tipo de pessoas, né? Como se trata essas pessoas? Como você deve falar com essas pessoas, não é?
Então, para você entender como falar com esse tipo de pessoas, com cada um desse tipo de pessoas, primeiro você tem que entender como eles são, ou seja, o que cada um deles é. Mas você precisa de uma estratégia muito bem afinada para que você consiga falar com cada um deles e tire o maior proveito quando você estiver a falar com cada um deles. Dá para perceber a ideia? Bom, a ideia é o seguinte: nem todos os clientes são iguais. Nem todos os clientes são iguais. Quando você faz um post, vende um software de faturação e você escreve lá o preço, pode ter mesmo pessoas que escrevem vende um software de faturação. Não é? Você vai atrair um grupo de pessoas que já sabem que tem um problema e que estão à procura da solução. Todos os outros poderão não sentir-se atraídos por um post como esse. E digo mais, quando você estrutura a sua página nas redes sociais, Facebook, Instagram, vou falar principalmente desses dois, e até o WhatsApp, mas vou falar mais desses dois, Facebook e Instagram. E tudo que você posta lá, tudo que você põe lá no story, nos status, nos reels, tudo que você põe lá é assumindo diretamente o produto que você vende. Então você só vai falar com pessoas que têm o problema que o teu produto resolve. Lembrei-me aqui de uma situação que eu não disse, mas permitam dizer agora. Embora eu esteja a fazer este curso Funil de Venda e especificar o nome Funil de Vendas para software, todos os conceitos que são abordados neste curso servem muito bem para qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio, ok? Todos os conceitos que nós abordamos aqui servem para qualquer tipo de negócio. Eu vou dar muitos exemplos de softwares e companhia, porque nós estamos muito ligados aos softwares, mas os conceitos que vão ser abordados aqui servem para qualquer tipo de negócio. Bom, agora vamos voltar lá, aquela situação que eu estava a tentar dizer. É que quando a maneira de falar para um cliente que não te conhece é diferente de falar para um cliente que te conhece. Na verdade, quando um cliente não te conhece, nem sequer ele é cliente, ele é um prospecto, é outra coisa que for. Mas depois eu vou dar mais detalhes. Mas a verdade é, diante de ti, nem todos os clientes são iguais. Você, por exemplo, está a frequentar esse curso, essa aula agora. Você provavelmente tinha necessidade de entender um bocadinho mais de marketing digital, especificamente de funil. Mas também poderão ter outras pessoas que vieram assistir a este curso sem terem sabido antes que precisavam disso. Sem terem sabido antes que precisavam disso. Porque às vezes ele só está a vender mal, as vendas não andam e ele não sabe disso. Nós próprios aqui, o Universo Sílica, passamos muito por isso. Fazíamos muitos posts diretamente atirados, só sílica, plano bronze, plano prata, sílica, E o que aconteceu? Vendíamos para quem? Para aquelas pessoas que já sabiam do problema. Quando começamos a mudar a estratégia, se você for ver nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, nos últimos 5, 6 meses, né? Acho que é mais, acho que é um ano, se calhar. Lembrando que estou a gravar essa videoaula em janeiro de 2024. Mas nos últimos tempos, quase não postamos nada de preço ou especificações técnicas de algum produto. E vendemos mais. Por quê? Porque começamos a atrair outro grupo de pessoas que vieram ter conosco, passaram a conhecer o nosso produto, foram consciencializados e agora tornaram-se clientes. É por isso que você precisa de fazer uma estratégia de marketing abrangente. E uma das possíveis técnicas de estratégia de marketing abrangente é o funil de vendas, que eu estou a começar agora com este curso. Bom, agora deixa lá continuar aqui. Nem todos os clientes são iguais. Nós podemos agrupar os clientes em 3. Eu vou me basear muito na fórmula do Jeff Walker, mas também tem fundamentos na fórmula do Russell, né, o homem fundador do funil, por aí dentro.
os clientes praticamente em relação a você, em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, nesse caso particular, em relação ao nosso software, ele tem 3 estágios. Por isso são 3 tipos. Okay? Eles estão super motivados, levemente motivados e não motivados. O que é um cliente super motivado? O que é um cliente levemente motivado? E o que é um cliente não motivado? É o que eu vou começar a debruçar agora. Bom, o que é um cliente super motivado? Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei. Um post nas suas redes sociais, no Facebook, Instagram, uma coisa do gênero, onde dizem assim: vendo software de faturação a 35 mil kwanzas. Em princípio, todos aqueles que entrarem em contato por via deste post são os clientes super motivados. Por quê? Porque ele, ao clicar, certeza que está consciente que precisa de um software de faturação. Ele está consciente que precisa de um software de faturação. E ele, ao ligar para ti, está consciente que precisa de um software de faturação. E muitas das vezes eles até vêm já com urgência. Eles já vêm com urgência. Não é uma questão onde vamos ir instalando. Ele já vem, isso tem que ser feito hoje, amanhã, sei lá o que for. Ele vem já com urgência. Por quê? Porque ele está consciente do problema que ele tem e sabe que o software de faturação é a solução. Seja qual for o problema, porque alguns é um problema simplesmente legal. A gente está por cima dele, por lhe botar algumas multas e por isso ele está pressionado em criar um software, em ter um software de faturação certificado pela AGT. Ok. Há outros, ele quer mesmo organizar a empresa dele e está consciente que quem organiza isso é um software de faturação. Bom, então esses são os clientes super motivados, porque estão conscientes do problema e estão conscientes que você é a solução, que você vende a solução, que o seu produto é a solução para o problema dele. Agora, como você deve estar a ver, o que é mais comum você encontrar pela internet? São posts do gênero. Vendo software de faturação. Vai aparecer do Silica, vai aparecer de qualquer outro software que está no mercado atualmente. Mas este é o mais comum. Porque todo mundo está à procura dessas pessoas que estão conscientes do problema e que sabem que o software de faturação é o problema dele. É o que estamos a dizer aqui, isso é uma desvantagem, porque a concorrência é muito grande nesse tipo de pessoas. Okay? A concorrência é muito grande nesse tipo de pessoas. Não estou a falar que você não vai vender para essas pessoas. Podes vender. Aliás, nós temos que vender para os 3 grupos de clientes. Mas saiba que ali a concorrência é gigantesca. Aí você vai estar concorrendo inclusive com a grande indústria. E qual vai ser a tua tentação? Preço. A sua tentação é começar a mexer nos preços, em vez de se preocupar com a qualidade do produto que está a vender, em vez de se preocupar com o acompanhamento ou outras coisinhas mais. Porque você sabe, se aquele software aí bem podre está a vender, aquele software até é podre, mas está a vender, está conseguindo vender 35 mil kwanzas ao ano, é melhor também baixar o meu 35 mil kwanzas ao ano para ver se eu ganho alguma coisa. Porque você está a trabalhar com aquele que todo mundo está à procura. E, verdade seja dita, a amplitude é menor. Quando falamos de amplitude, é o mercado. O número de pessoas que já estão conscientizadas do problema é menor. Bom, agora, segundo grupo de clientes, o segundo tipo de clientes levemente motivados. Okay? Clientes levemente motivados. O que são clientes levemente motivados? Bom, vamos lá ver. Clicou no teu... Vou usar sempre aquele anúncio. Clicou no seu anúncio, precisa de um software de faturação. Clicou, até ligou para ti, mas na hora de vamos fechar, não pagou de nenhuma outra pessoa qualquer, mas também não pagou contigo. Ou simplesmente clicou, leu e não falou mais nada. Ou simplesmente, ainda ontem a gente passou lá e lhe falou que ele tem esse problema. Tá vendo? Então o que eu quero dizer? Estes são clientes que sabem que têm o problema, mas por alguma razão qualquer não estão a procurar pela solução. Tá vendo? Por quê? Eles sabem que tem o problema,
Ele sabe que é o problema, é aquele caso. Você está sempre com uma dor de barriga, sabe que estás com dor de barriga, mas ainda não queres procurar um médico. Está à espera que aquilo se desenvolva num estágio muito grande, que fica descontrolado, para você procurar um médico, não é? Então, ele sabe que tem um problema, ele sabe que precisa. Então, uma pessoa que monta um negócio, o negócio está a crescer, você acha que ele não sabe que precisa de um software lá, né? Essa pessoa sabe. Ele já montou o negócio está a crescer, ele sabe que precisa maior controle daquilo. Ele, na verdade, até sabe qual é o problema dele. Puxa, está a crescer demais, estou a perder o controle. Ele sabe. Agora, já lhe informaram que ele precisa de um software para lhe aumentar, para lhe ajudar a melhorar o controle, por exemplo. Né? Há ainda casos que eu já vi, né? De pessoas tem mesmo um negócio, né? Mas compra e recompra blocos de faturação, compra e recompra blocos de faturação, compra e recompra blocos de faturação. Ele está consciente que precisa, que ele está com problema, qual é o problema dele? Ele tem que emitir fatura, mas o que ele não sabe é que um software é melhor do que aqueles blocos de faturação, tá vendo? Então, esses são os clientes levemente motivados. Sabe que tem um problema, mas está a arrastar a solução. Não sabe que você é a solução e vai arrastando a questão. Bom, já deve estar imaginando você que esse tipo de pessoas é bem maior do que o primeiro caso. Né? É bem maior do que o primeiro caso que eu disse. Os clientes levemente motivados são maiores que os clientes super motivados. Por quê? Porque a maioria. Muita gente tem problema, mas ainda não busca a solução. Nunca ouviram aquele. Desculpa, estava aqui a pensar numa outra coisa que não se encaixa agora. Tá vendo? Mas é maior, sabem disso. Agora, outra vantagem. Existe pouca concorrência, porque todo mundo, ou se não a maioria, quando faz a publicidade, foca-se naqueles que sabem, têm o problema e estão a procurar a solução. Poucos falam para esse tipo de pessoas que têm o problema, mas estão a arrastar a solução. Tá vendo? Estão a arrastar a solução. Agora, mas tem uma questão. Esse tipo de pessoas, quando você lhe convence que você é a solução para aquele problema dele, você é muito confortável no preço. Você é muito confortável no preço. Você não é obrigado a reduzir preço, porque você vai aparecer diante dele como um salvador. Puxa, eu vivia mesmo esse problema, graças a Deus você veio me ajudar a resolver. Tá vendo? Você é um salvador diante da cara dele. Resultado, você não tem que baixar preço. É o quê? Aquele softwarezinho aí está vendendo 35 mil quase. Não faz mal. Eu vou te dar o melhor software e ainda vou te vender 80 mil kwanzas ao ano. E vai funcionar se você falar para esse tipo de cliente, ok? Se você falar para esse tipo de cliente. Agora, você está imaginando, ele tem um problema, não está à procura da solução, alguém tem que sentar para lhe explicar, para fazer isso tudo. Todo esse trabalho de consciencialização é a parte desvantajosa disso. Você tem que lhe explicar que para esse teu problema eu sou a solução, tá vendo? Esse teu problema eu sou a solução. Essa é a desvantagem, mas lembre-se, não vais precisar baixar o preço. Agora, o terceiro e último grupo de clientes, ou o terceiro e último grupo de tipo de cliente, os não motivados. Voltando, por exemplo, iniciar daquele post que você botou no Instagram, não sei lá onde, vendo software de faturação, mas você provavelmente já foi ver a estatística entre a visualização e os cliques, há sempre um espaço abismal, né? Abismal. Você vai lá ver visualização, por exemplo, 1000 visualizações, clique no post, 4, 5. Você não está entendendo por quê? Claro, porque essas pessoas nem sabem. Ele tem negócio, ele abriu negócio, não sabe que precisa de um software. Ele acabou de abrir um negócio. Até tem gente que já abriu um negócio há 40 anos, mas não sabe que ele precisa de um software. Ele está acomodado, a maneira como ele gera o negócio dele. Ele está acomodado com a maneira como ele gera o negócio dele. Né? Olha,
Há tempos aqui no São Paulo, é uma loja muito concorrida que vende material escolar e companhia. É uma loja muito concorrida. Eu sempre frequentei aquela loja, principalmente no arranque do ano letivo. Eles ficaram anos e anos sem utilizar um software de faturação. Anos e anos sem utilizar um software de faturação. Tá vendo? Anos e anos. Consequência, eles não tinham noção que o processo dele de faturação, gestão e não sei o que, seria muito melhor se tivesse utilizado um software de faturação. Ele não tinha ideia que tinha um problema, que aquilo estava disperso. Tá vendo? Não tinham essa ideia, então eles não sabiam do problema e por isso não sabiam que existe solução. Aliás, me lembrei daquela estatística, não é? Quando dizem que 20% da população tem diabetes, mas não sabe. Ou seja, ele tem um problema da doença dele, né? Diabetes, mas ele ainda não sabe que tem diabetes. Tá vendo? Ainda não sabe que tem diabetes. Está à espera quando aquilo atingir o máximo ou quando alguém vai lhe explicar que estes 3 sintomas que você está tendo parece diabetes. Vai fazer o teste e vai lá ver, é diabetes. Tá vendo? Então são esses casos, clientes não motivados. É uma mina de ouro. Cliente não motivado é uma mina de ouro. Rapazes, juventude, você que me está assistindo a essa aula, cliente não motivado é uma mina de ouro. É a maioria. É a maioria. Sai pela rua e vê quanta gente tem negócio e que precisa de um software de faturação. Sai pela rua. Muito. É a maioria. E pergunta a ele se ele sabe da importância. E mostra a ele o que ele está a perder por não ter um software de faturação. É a maioria. É uma mina de ouro. E é uma mina de ouro. E lembre-se que assim como os levemente motivados, né? Esses ainda são melhores. Porque se você lhe ajudar a entender que ele tem um problema, e ainda por cima você lhe apresentar a solução, o que vai acontecer? Ele vê que no assunto de faturação você é um Deus. Tá vendo? Ele vê você como um Deus. Ele vê você como uma autoridade. Ele não aceita falar de tema de faturação se não for com você. Nós, por exemplo, temos alguns clientes, né, aqui no Universo Se Liga, alguns clientes bem peculiares. Por exemplo, que não aceitam que até para comprar computador ligam para mim. Até para comprar computador liga para mim, esse computador é como é bom. Você lhe pergunta, esse computador vai pôr na loja? Não, é meu computador pessoal, pá. Só que eu gosto muito de ouvir a tua opinião. Porque eu primeiro lhe expliquei o problema que ele tinha, lhe expliquei a solução que ele tinha. Agora, sobre o assunto de computação, e até acham que eu sei tudo. Até acham que eu sei tudo. Qualquer dúvida que ele tem, ele liga. Ele liga, porque para ele passei a ser uma autoridade. E vamos dizer que esse tipo de cliente que nós temos aqui, alguns deles estão há anos conosco. O problema dele não é preço. Não é, nunca você vai trazer. Eu não discuto com eles preço. Eu não discuto com ele preço. O problema dele já não é preço. Você não vai precisar se preocupar em baixar preço ou coisa do gênero se você conseguir falar para esse tipo de pessoas. Obviamente, quem vai abrir as portas para você explicar que ele tem problema e que você é a solução é mais difícil. É por isso que a concorrência fica lá no topo da pirâmide. Lutam para competir com aquele bocado que está lá em cima. E é por isso que você que é inteligente vai lutar aqui na base. É o grupo maior. Tá vendo? É o grupo maior. Para você ver, isso que eu acabei de dizer agora, não é da topo da pirâmide, não é? Em jeito de resumo, nós temos 3 tipos de clientes. Super motivado, levemente motivado e cliente não motivado. O super motivado é aquele que tem um problema e está consciente que você é a solução.
é a minoria e mais tem concorrência, tem lá muita coisa. Os clientes levemente motivados são aqueles que sabem que têm um problema, mas estão a arrastar para decidir sobre a solução. Têm muito mais do que os clientes super motivados, ok? E se você lhe explicar a solução, você é um mini Deus para ele. Depois temos os clientes motivados. Esta é a base da pirâmide, é a maioria, é o que existe. Quais são os clientes motivados? Aqueles que... os clientes não motivados, aqueles que não sabem que tem um problema e por isso não procuram a solução. Se você conseguir lhe explicar que ele tem um problema, que você é a solução, ele será uma mina de ouro para ti. E como você vai fazer chegar a tua informação a essas pessoas? É disso que eu estou a falar. Funil de vendas, é por isso que tiramos esse curso. Funil de vendas. É por isso que temos isso, funil de vendas. Porque você, com um funil de venda, você consegue adaptar facilmente a tua estratégia de acordo com os teus potenciais clientes. Você sabe, aqui esse é um prospecto, vou falar com ele como um prospecto. Você sabe, aqui esse é um cliente novo, vou falar com ele como um cliente novo. Aqui esse é um cliente já antigo, vou falar com ele como um cliente antigo. E vais conseguir mensurar tudo, ok? Quantas pessoas chegaram, das que chegaram, quantas se tornaram clientes. Vais conseguir fazer isso tudo, tá bem? Vais fazer isso tudo, tá bem? É disso que nós estamos a falar para os clientes da consciencialização, aquele cliente, né, que não sabe o problema, você vai fazer todo o processo de educação. E como você vai fazer esse processo de educação? É só lembrar o teu professor da primária, né? Não importa qual é o teu atual grau acadêmico, você sempre respeita o teu professor da primária. Porque uma vez teu professor para sempre. Você sabe disso. Você sabe disso. Ok, pessoal? Então, para a aula de hoje é tudo. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula, sendo que na próxima aula já vamos fazer o conceito de funil. Vamos mostrar aqui o conceito e as etapas de funil. Para você que está assistindo agora, pode nos esperar e assistir a nossa plataforma na próxima aula. E muito obrigado, nos vemos lá.